Bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso sobre a regra de nosso Pai São Bento. Então, na aula passada, nós vimos a leitura do prólogo da regra de São Bento. Agora, então, nós vamos estudar esse prólogo por partes. Então, começa São Bento o prólogo. Escuta, filho, os preceitos do mestre, e inclina o ouvido do teu coração. Recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai, para que voltes pelo labor da obediência àquele de quem te afastaste pela negligência da desobediência. A ti, pois, se dirige agora a minha palavra. Quem quer que sejas, que, renunciando às próprias vontades, empunhas as gloriosas e poderosíssimas armas da obediência para militar sobre o Cristo Senhor, verdadeiro Rei, antes de tudo, quando incitares algo de bom, pede-lhe com oração muito insistente, que seja por ele plenamente realizado, a fim de que nunca venha a entristecer-se, por causa das nossas más ações, aquele que já se dignou contar-nos no número de seus filhos. Assim, pois, devemos obedecer-lhe em todo o tempo, usando de seus dons a nós concedidos, para que não só não venha jamais como pai irado a deserdar seus filhos, nem tenha também qual Senhor temível, irritado com nossas más ações, de entregar-nos à pena eterna como péssimos servos, que não quiseram segui-lo para a glória. Então, a primeira frase constitui, então, uma das mais belas expressões do que é, em última análise, ser monge, né? Como eu falei, aula passada, monge é uma palavra grega que vem de mônacos, que é aquele que é um com Deus. Então, todos nós somos chamados a ser um com Deus. Todos nós somos cristãos, somos chamados a ser monge, né? A ser um com Deus. E qual é, né, essa primeira frase? O que São Bento vai falar, então? São Bento vai dizer assim: escuta, filho. São Bento, ele resume o que quer dizer em toda a sua regra. O monge é o filho de Deus, o cristão, aquele que decide seguir a Deus, aquele que decide ser um com Deus na sua vida. O que ele primeiro precisa fazer? Escutar. Escutar o Pai. Então, o monge é o filho de Deus que entrou no mosteiro para escutar o Pai. É ouvir profundamente, objetivamente, como um médico que escuta o coração do paciente. No mosteiro se está escutando constantemente a vontade de Deus, a palavra de Deus. Esta escuta pode se realizar unicamente no lugar do silêncio, da solidão, da intimidade com Deus. O escutar é uma atitude primordial do filho diante do Pai. É a atitude do filho espiritual diante do Pai. É a consequência e o porquê de entrarmos na escola do serviço do Senhor. E abre para ele o ouvido do coração. Escutar e abrir o ouvido do coração são os dois aspectos da atitude que deve ser habitual àquele que entra no mosteiro para procurar a Deus. O próprio coração é o centro simbólico, mas espiritual, de onde parte, o monge para a escuta daquele que revela a sua presença. O mosteiro deve então oferecer aos monges o clima propício para ajudá-los e garantir-lhes
essa escuta árdua da procura de Deus. Escuta eficazmente o conselho de um bom pai. Definir quem é este pai é praticamente impossível. Provavelmente foi vontade de São Bento misturar a definição desta paternidade. Este pai carinhoso é Deus? É o próprio São Bento? É o abade? Podemos deixar essa interpretação como que num plano mais profético. Deus, São Bento, o abade estão na mesma perspectiva da palavra de Deus. Ela tudo encerra numa só visão. É também o próprio Cristo, como mostra de maneira bem clara o capítulo 2, onde o abade é chamado de pai, porque está em seu lugar. Pode ser também o nosso diretor espiritual, pode ser também o padre, o pastor, que exerce a função de um líder espiritual, de pai espiritual. Escutar eles é escutar a voz de Deus, a palavra de Deus. Porque eles estão no lugar de Deus. Essa visão de fé é a chave e a base da concepção da obediência. É a primeira vez que São Bento vai introduzir sua noção de obediência, que consiste na correspondência de nossa parte à ação de Deus. A obediência é o ouvir, mas é também o trabalho para cumprir. Ela prevê um esforço, é algo trabalhoso. Trabalho que não será nada fácil, pois constantemente vai nos conduzir ao caminho contrário da nossa vontade própria. É a consequência de um esforço no bem, é a vocação básica do cristão. A vida monástica nada mais é do que a realização prática da vida nova do batismo. Vida nova que é procura de Deus, tornando efetiva desde já a filiação divina. E ser obediente é trabalhoso, porque muitas vezes nós não preferimos, a gente quer viver a nossa vontade própria. E aí não conseguimos obedecer os nossos superiores, aqueles que exercem uma autoridade sobre nós. E de fato isso é difícil. É difícil deixar morrer a nossa vontade própria para a gente poder obedecer o outro. A entrada na vida monástica situa-se assim, entre o apelo amante e o julgamento temível. Não somente em seus inícios, mas em toda a sua duração, a vida monástica consiste em escutar a voz de Deus, isto é, em obedecer-lhe. Obediência e desobediência. Obediência e vontade própria. Obedecer ou agir como maus servidores. Esses três pares sucessivos marcam a grande alternativa diante da qual o cristão e o monge se encontram constantemente colocados. A desobediência é um fato consumado em Adão, e a obediência é um fato consumado em Cristo. Devemos viver constantemente no mosteiro o caminho que vai nos conduzir, uma vez por todas e dia após dia, da desobediência de Adão à obediência de Cristo. Tarefa imensa, sem medidas, em relação às nossas forças humanas. Se a oração não nos permitir receber a ajuda de Deus, a fim de levá-la a seu cumprimento, nossa própria fidelidade só será possível se a colocarmos unicamente na fidelidade de Deus. É a fidelidade divina que vai sustentar nossa própria fidelidade. O Cristo não é somente o Rei que comanda e guia, e a quem devemos tentar seguir. Nele temos a graça do batismo que nos faz filhos e herdeiros, presumidos, destinados a participar de sua glória. Este dom e esta promessa de vida
exigem de nós uma ação que nos ultrapassa, mas ao mesmo tempo fundamentam a possibilidade de tudo obter pela oração. O único papel do monge e do cristão é buscar a Deus até o fim, aceitando viver em sua própria conversão até a morte na cruz, para ressurgir do sepulcro com Jesus. É a definição mais linda, mais completa do papel do monge para a sua própria salvação, mas também para a salvação do mundo. A obediência com esse sentido é pedra fundamental da nossa vida. São Bento se dirige então àqueles que renunciam à vontade própria e assumem as fortíssimas e gloriosas armas da obediência. Para ele, o monge é como um guerreiro inscrito na milícia celeste para combater usando as armas da obediência. Esta imagem é muito característica da igreja primitiva e do tempo de São Bento. A Igreja dos Mártires tinha muito claramente esse conceito. O monge combate sob o comando de Jesus Cristo, e esse combate dura por toda a sua vida. Podemos nomear este combate de conversão que irá até o fim da nossa vida. É necessário que os monges pensem sempre nessa condição da importância da conversão. É uma característica dura do combate espiritual, comportando necessariamente certa austeridade e renúncia aos prazeres do mundo. Não é possível uma vida monástica, uma vida cristã na moleza. Fugir do mundo, fugir dos caminhos do mundo, é uma realidade forte da nossa vida. Esta fuga nunca é uma evasão. Ela é uma participação no sofrimento, na dureza, nas provações dos homens que estão fora no mundo. A vida monástica ela é voltada para Deus, se retirando das influências negativas de uma sociedade de consumo dominada por uma facilidade material e por um prazer imediato, para se dedicar exclusivamente à busca de Deus. A vida beneditina sempre tendeu para o domínio das coisas materiais, pelo controle e pela organização espiritual. O mosteiro procurou sempre ser a cidade de Deus no meio da tempestade do mundo. A paz beneditina depende desse controle, dessa organização espiritual. O mosteiro e a comunidade, quando bagunçados, nunca serão geradores de paz e de serenidade espiritual. É o sentido escatológico da vida monástica. O escatom é o novíssimo, o último a acontecer e que completa tudo. E é nesta perspectiva que deve viver o monge e o cristão para cumprir a sua função de sinal em relação ao mundo. Para isso ele precisa, em primeiro lugar, usar da arma extraordinária que é a oração. Oração de petição. Deus, vinde em meu auxílio. Ou o clamor de Pedro, Senhor, salva-me. Esta é a oração, pulsação íntima da vida do monge. É com ela que é capaz de viver fielmente sua vida, sua vocação, seu papel no mundo e na igreja. A oração é uma ascensão do Espírito a Deus, como diz São Nilo, monge do Sinai. A graça da oração vai conservar o monge na intimidade com Deus e vai iniciar e prolongar o diálogo que se estabelece no mundo interior do monge com o Criador. Da nossa constância na oração depende a qualidade da recepção da própria fidelidade de Deus para nós. Na vida de oração, recebemos esta fidelidade divina como um fortificante que revigora a nossa fragilidade
e nos capacita a respondermos com força e plena vontade ao chamado que Deus nos faz. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.